Olá, paz do Senhor Jesus! No áudio passado, nós vimos a parábola do semeador e agora nós vamos ler a parábola do trigo e do joio. As parábolas de Jesus são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico com a finalidade de transmitirem ensinamento ou uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental. Parábola provém de uma palavra composta grega que significa literalmente colocar de lado, ou seja, comparar, fazer uma comparação. Jesus usou as coisas, lugares, ações, valores da sua época para formar uma pequena narrativa a fim de trazer ensinamento. Cada parábola é um ensinamento de Jesus. Mas vamos à leitura. Mateus capítulo 13, verso 24. Propôs-lhe uma outra parábola dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, até a colheita. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora a parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora, a explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nós vemos sempre nas leituras a frase para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Isso significa que já estava escrito o que aconteceria. Por exemplo,
Se você abrir em Salmo 78, no verso 2, você verá o versículo que fala sobre falar em parábolas. E sempre que você quiser saber onde confirmar, veja as referências do texto, que são aquelas letrinhas e números bem pequenininhos no texto. Nós paramos em Mateus, no capítulo 13, no verso 43.